Você e todos vocês. Chegou a hora de mais um especial de Halloween. E hoje vocês verão a craba história da terrível besta do período devoniano que caçava praticamente qualquer um que se aproximasse da Lagoa Negra no Amazonas. Fala, adoradores de velharia. Chegou mais um especial de Halloween. E se não viram os anteriores, deem uma olhada. Os dois foram sobre obras de ícones dos mangás de horror, Junji Ito e Kazuo Umezu, que sem dúvida fazem parte do seleto grupo dos mestres do terror japonês. Mas hoje irei falar de um monstro do Brasil. Brasil! O monstro é brasileiro, mas o filme é murica. É tipo Jack Chan quando faz filmes em Hollywood. Estou falando do Monstro da Lagoa Negra, um filme de terror e ficção científica que foi lançado em 1954, no mesmo ano que saiu o primeiro filme de Godzilla. Pois é, sempre falo do quão rica é a ficção científica dos anos 40 aos anos 60, e não tenho vergonha nenhuma de falar que não se faz mais ficção científica como antigamente. E nem preciso falar de terror, né? Alguns dos sci-fi mais inteligentes surgiram exatamente nesse período, muito provavelmente motivado pelos avanços científicos do período, alavancados pela Segunda Guerra e posteriormente a Guerra Fria. As descobertas sobre radiação, o ser humano obtendo mais informações sobre o espaço, sobre os mares, e junto com a empolgação diante desses avanços, também surge o medo do desconhecido. O filme é sobre uma expedição científica no Amazonas, que se depara com supostamente a última espécime de uma criatura anfíbia do período devoniano. O produtor teria tido essa ideia ainda nos anos 40, ao ter uma conversa com o diretor de fotografia mexicano, Gabriel Figueroa, sobre a lenda das criaturas meio peixe e meio humana que vivem no rio Amazonas, e que um amigo dele desapareceu por lá quando filmava um documentário sobre peixes na região. Isso nos faz parar para pensar que o Brasil perdeu a oportunidade de fazer um filme de terror e ficção científica bem intrigante, inspirado em uma lenda local. Mas é sempre assim, quando o tiozinho da roça fala sobre essas histórias que o povo conta, ai, cafona. Mas quando vem de Hollywood, ai, adoro lobisomens. O filme foi exibido originalmente nos Estados Unidos em 3D. Pois é, isso é pra quem acha que essa coisa de filme 3D é recente. Já usavam isso em um filme dos anos 50. A história começa com um fóssil que se assemelha com um braço humano, mas com garras e membranas entre os dedos típicas de animais aquáticos. Então o Instituto de Biologia Marinha financia uma expedição para encontrar mais rastros. Até que pensei que o negócio tinha realmente sido filmado no Brasil. Até o letreiro escrito Instituto de Biologia Marinha está escrito corretamente. Sei lá, eu esperaria ver algo escrito em espanhol ou algo assim. Vocês sabem como é americano, né? Mas para nossa surpresa não foi filmado aqui. Foi filmado em Wakulla Springs, um parque estadual, e em um rio na Flórida. A expedição é formada pela tripulação do barco Rita, pelo pesquisador e mergulhador David, a pesquisadora Kay, que é par romântico de David, o Carl Maia, o paleontólogo que descobriu o fóssil, e Mark, o ganancioso financiador da expedição. Ao chegar ao local que encontraram o fóssil, se deparam com os auxiliares de Dr. Maia sem vida, com sinais de que foram mortos por alguma fera. A expedição continua e suspeitam que parte dos sedimentos e o restante do fóssil possa ter sido levado pelas águas do rio até a Lagoa Negra, uma região praticamente inexplorada do Amazonas que continua igual a milhares de anos atrás. E chegando à Lagoa Negra, eles começam a procurar por vestígios. Então David e seu patrão Mark mergulham no lago. Pra mim é novidade o investidor querer colocar a mão na massa assim e mergulhar no lago também. Aliás, esses caras são loucos em entrar na água escura desse lago desta forma. Ainda mais se tratando de um local desconhecido pelo ser humano. Não se sabe que tipo de seres irão encontrar lá. Podem se deparar com coisas como piranhas, jacarés, aqueles peixes que entram pela uretra. Ainda mais que mergulham apenas com esses shortinhos aí.
ou então com qualquer outro animal ou micro-organismo ainda não catalogado. E no caso é exatamente isso que acontece. Existe uma besta aquática desconhecida à espreita. E pelo visto, para ser aprovado no teste de elenco desse filme, é preciso ser um Michael Phelps da vida, ou pelo menos ter vivido no Rochdale em Osasco. Olha essas cenas embaixo da água, bicho. Essas cenas de mergulho, eles mergulhando entre a vegetação, entre os troncos. Realmente acho essas cenas lindas e impressionantes. E até a pesquisadora Kay resolve dar um tibum no lago com seu maiô. E rola essa cena que parece uma performance de nado sincronizado. Mano, vendo essas cenas aí, acho de fuder quando vem alguém aqui nos comentários falar que aquele filminho bosta americanizado de Saint Seiya tem uma fotografia linda. Ou então em um blog falando sobre o filme dizendo que ele envelheceu horrores. Mas a real é que computação gráfica, IA ou qualquer merda dessas jamais chegará aos pés de cenas como essas. Efeitos práticos é arte. O ator que veste o traje do monstro é Rico Browning, que era um mergulhador profissional e deu toda a assessoria na criação dessas cenas aquáticas. Ele aguentava muito tempo embaixo da água, em torno de 4 minutos. Várias cenas ele tinha que ficar um bom tempo submerso sem criar bolhas na água. E seu traje não continha nenhum tipo de tubo de oxigênio. E conforme o filme desenrola, o monstro passa a invadir o barco e matar alguns tripulantes, até que os mergulhadores se deparam com a criatura. O monstro me faz lembrar do Ipupiara, a estátua que costumava ficar em uma pracinha em São Vicente, no litoral paulista. Ipupiara significa demônio d'água. Foi o nome dado pelos indígenas à criatura monstruosa que, segundo a história, apareceu na praia lá nos anos de 1500. E uma índia escrava que estava ali pela orla se deparou com o ser e voltou desesperada contando o que viu, e então a criatura acabou sendo morta pelo amo da Índia. Pela descrição, realmente acabo pensando que apenas mataram gratuitamente algum tipo de peixe-boi ou morsa que estaria perdido por ali. Algo que conta como uma história de bravura de alguém que lutou contra uma besta marinha. Eu acabo só ficando triste pensando que mataram um ser inocente que estava apenas vivendo na dele, e tudo isso apenas por ele ser diferente e intimidador. E se for ver no filme, não acaba sendo muito diferente disso. É um ser que teve seu habitat invadido e está se sentindo ameaçado. O financiador da expedição não se importa nem um pouco em matar a criatura para depois pesquisá-lo e usar como troféu. Já David é contra. Acha que ele deve ficar vivo em seu habitat e que assim será mais útil à ciência. Então temos o velho embate da ganância humana versus preservação. E sobre preservação eu realmente fico bolado vendo essas cenas deles despejando esse pó branco na água do rio. Na história estão jogando rotenona, que é uma substância extraída da raiz de algumas plantas e é usado como pesticida, piscicida, e que no filme dizem que os indígenas usam às vezes para pescar. Então tenta usar isso para ao menos atordoar o monstro. Mas realmente dá um mal-estar vendo eles jogando essas coisas no rio. Sabe-se lá o que estão jogando, se estão poluindo o rio só para filmar o filme, e ainda mais essa cena dos peixes mortos ao redor do barco. Fico torcendo para que tudo isso tenha sido feito com devido cuidado para não trazer impactos ambientais ou maltratar animais. Mas provavelmente é romantismo demais de minha parte. Durante parte do filme, o foco é bem na ficção científica, com o filme já começando falando sobre a evolução da vida na Terra, com seres aquáticos se adaptando à vida fora d'água. Então, quando se deparam com tal criatura anfíbia, questionam se ele é uma espécie humana que desenvolveu guerras, assim como surgiram peixes pulmonados. Mas tudo o que conseguem supor é que aparentemente é a última espécime de um ser anfíbio que surgiu no período Devoniano, que começou há 416 milhões de anos atrás, conhecido como o período dos peixes, onde começaram a surgir os primeiros anfíbios. A criatura parece sofrer de fotofobia, afinal ele vive a maior parte do tempo nas águas do Lago Escuro. Então o monstro passa a perseguir os integrantes da expedição e inclusive tenta prender a embarcação no lago para que não possam fugir. E ele cria uma obsessão pela Kay um tanto King Kongiana. Essa parada do monstro criar afeição pela mocinha do filme era algo bem comum na época. Enquanto os homens, ele mata sem dó.
O filme foi bem influente em sua época, teve mais 2 sequências e se tornou um dos monstros mais populares. Acredito que todo esse conceito usado para monstros do pântano da ficção meio que sofreu a influência desse filme. O monstro da Lagoa Negra foi constantemente referenciado como no mangá de Dom Drácula, de Osamu Tezuka, onde essas criaturas que ao menos nessa tradução do mangá falam igual o Professor Lucha. O juiz fudeu a gente. Se eles quiserem ganhar hoje, e o juiz quiser fuder a gente, nós vamos ganhar deles e do juiz. Eles acabam indo pro Japão e, para não sofrerem preconceito, se vestem com pele de humanos. E Dom Drácula diz que o Japão não é muito acolhedor como refugiados, então recomendo que eles vão procurar emprego em Hollywood. Aparentemente aquele filme A Forma d'Água teria se inspirado fortemente no monstro da Lagoa Negra, tanto pela criatura em si, quanto pela obsessão dele pela mocinha, ou pela afeição que ele adquire pela protagonista na sequência do filme, em que ele é capturado e vira atração de um aquário. Assim como enxergo os afogadores de The Witcher como uma versão necromórfica do monstro desse filme. Sim, eu inventei essa palavra. Então, no geral, eu gostei do monstro da Lagoa Negra. O filme tem cenas aquáticas lindas que me deixam impressionado até hoje. A ficção científica é bem elaborada, provável que não seja um filme para qualquer um. Talvez um tanto difícil de digerir para pessoas que não sejam acostumadas a consumir velharias como eu. Mas a qualidade dele é incontestável e dá para entender por que se tornou tão influente. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. A praga do dia! Que você fique assistindo filmes calcados em computação gráfica com roteiros escritos por IA por toda a eternidade. Caso você não dê o Rider Kick, compartilhe praticamente o programa de hoje.